Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Eu estou aqui novamente com Caroline Godoy Stabile, e ela vai responder perguntas que vocês enviaram sobre as cartas de Cristo. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cris? Eu chamo Carol porque Carol é para os íntimos, é para quem já é amigo, né? Carol, bastante polêmico esse assunto, né? Ah, com certeza. É polêmico, né? Falar polêmico. de Cristo sempre é polêmico. Quando ele estava aqui vivo entre nós, ele também era uma pessoa polêmica, né? Bastante revolucionário, né? Tanto que foi tão revolucionário que mudou eras, a C e DC, né? Bom, Carol, eu não quero perder tempo, você também não, né? Porque afinal de contas o nosso programa ele é curtinho. Então vou começar perguntando aqui, olha, vocês que enviaram aí, olha só. Carol, só pensamento positivo resolve todos os problemas? Porque você falou muito que ele diz que a gente tem que ter um foco positivo, né? O poder, né, de mudar a matéria através do pensamento, mas só o pensamento positivo não resolve, tá? Conforme ele descreve em Cartas de Cristo, é necessário também uma conexão com a consciência divina amorosa, Deus. Por quê? Porque nos momentos de sofrimento, no caso uma tragédia, né, quando ocorre, é muito difícil você manter elevado o seu padrão do pensamento, o nível do pensamento, né? Então nós somos seres humanos, mediante uma tragédia, perda de um ente querido ou alguma decepção, né, que nos afeta profundamente, nós não conseguimos manter o pensamento elevado, né? Então, é nessa hora onde cai o nosso nível de pensamento, nós acabamos atraindo situações que também vão fazer cada vez mais o pensamento cair o nível, né? Nós não vamos conseguir estar 100% no pensamento positivo. Então, ele explica que o pensamento positivo resolve até certo ponto, porque vai ter situações que você vai precisar recorrer ao poder divino, ao Pai, Mãe, Vida, né? Onde você chama ele para dentro da sua consciência e você consegue se equilibrar. Muito interessante. É falado muito em pensamento positivo para adquirir bens materiais, né, Carol? Ah, sim. Eu vejo muitas, inclusive... É o poder do ego, o poder do ego trabalhando. Como é que você vê isso? As pessoas usando pensamento positivo só para questões materiais? Isso acontece mesmo, porque nós buscamos também o conforto no mundo físico, a gente busca se apegar às coisas materiais, né? É até um impulso do ser humano, né? Faz parte do nosso ego. Só que isso, na verdade, não funciona 100%. Ele explica que isso funciona até certo ponto. Porque se você não recorrer a essa força superior, essa força que é a mente de Deus, né? Que está em todas as coisas, você fica só no pensamento positivo para atrair bens materiais, vai chegar uma hora que a sua consciência vai perder esse nível do pensamento positivo e você vai conseguir evitar. Então funciona até certo ponto. É verdade. Bom, Carol, de acordo com o livro As Cartas de Cristo, do qual você é profunda conhecedora, Carol, para quem não sabe, é engenheira também, dona do hostel Sumé em Santo Tomé das Letras. Vai contar muitas experiências aí que ela tem lá em Santo Tomé, com a questão de OVNIs, espiritualidade. Ela tem bastante experiência, porque ela vive dentro de Santo Tomé das Letras. Carol, de acordo com as Cartas de Cristo, tem pergunta aqui de internauta. Como ter um contato com a consciência divina amorosa chamada Deus? Olha, o legal desse material é que ele vai ensinar detalhadamente a ter esse contato, né? Primeiro de tudo, é necessário limpar a nossa consciência. Esse trabalho não vai ser da primeira vez, é necessário prática através da meditação. Então ele pede para primeiro você entrar em um estado de soltura, fechando os olhos, respirando profundamente, soltando todos os membros, né? E aí você vai se conectando através da palavra, né? O que é isso? Então ele dá algumas palavras onde nós vamos invocar a consciência divina amorosa e penetrando nessa palavra, aos pouquinhos, vamos chamando a mente divina para nossa mente. Eu vou até falar algumas palavras aqui, conforme ele ensinou, que é muito bonito e poderoso, né? Então ele pede para entrar num estado de soltura e decorar essas palavras. Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio.
minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim. E por aí vai. Eu posso continuar? Claro, pode. Vontade, a pauta é totalmente sua. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me guardas no mais perfeito e me proteges no mais perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu está perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando tu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Então, por que tem essas palavras, né? Porque ele fala uma invocação. Exatamente. Né? Ele fala que a palavra é uma forma de consciência. A palavra tem poder, né? E você entrando nessa consciência... Carol, é bíblico. O verbo se faz carne. Sim. Tudo que você repetir, você vai, de certa forma, criar, né? Então, isso aí a gente junta muito a física quântica, claro, né? Claro. Então, tudo são formas de consciência. Então, a palavra é uma forma de consciência. Sem dúvida. E a palavra, inclusive, foi provado que a simática, né? Que coloca o som, ele cria formas. Sim. Temos aí uma ciência chamada simática, né? Simática que chama, né? E ele dá um exemplo também, por exemplo, você invoca... Vamos pensar em outra palavra, cachorro, né? Então, quando você pensa em cachorro, feche os olhos e se concentre nessa palavra, logo você vai... pensar, vai se alinhar, vai se estar conectado com a espécie canina, né? Porque cada palavra, ela vai invocar, né, algo, uma essência. Qual é a essência? Não, a espécie canina do cachorro. Então, se você pensa consciência divina amorosa e invoca essa palavra e entra nesta consciência, quanto mais você trabalha o teu ser para entender o que é a consciência divina amorosa, você vai se conectando com ela. Deus, né? Isso aí, ficou o recado aí da Carol, né? Que é muito, muito bonito, inclusive, toda essa conexão que ela propõe, né? Profundo. E quem quiser, depois procure a Carol no Facebook, que ela vai conseguir explicar mais profundamente. Mas eu tenho mais perguntas aqui de internautas, Carol. Vamos lá. Essa é interessante, hein? Como Jesus, nas cartas de Cristo, descreve a Gênese. Ele fala, inclusive, que a Gênese deveria ser reescrita, né? Porque ele fala que primeiro é a mente de Deus. Primeiro existia a mente de Deus. Tudo era mente, né? Então essa mente, ela se materializou, né? Como se uma espécie de divisão. E aí tornou-se a matéria. Então a mente de Deus, por isso que ela está em todas as coisas, porque ela é o princípio. Então no princípio era só a mente de Deus que existia. E aí ela se materializou, né, e foi transformando a matéria. É claro, mais detalhado, tá em Cartas de Cristo. Um outro momento a gente pode explicar melhor, porque é meio científico ali. É necessário aprofundar nas palavras e uma reflexão profunda para entender. E buscar também a ciência, né? Porque eu acho que a ciência aliada a todo esse conhecimento pode trazer uma diferença muito grande para o mundo, né? Eu acho que a ciência... refutando a religião da forma que ela refutou alguns anos atrás, hoje não mais tanto, ela já está pesquisando sobre mediunidade, sobre psicografia, ela pesquisa todos esses aspectos mediúnicos e paranormais.
tem várias defesas de tese, inclusive de transcomunicação instrumental, de glândula pineal, onde é a nossa antena. Isso é uma evolução. Mediunidade, isso é uma evolução, gente. Porque, na realidade, nós não somos só isso, né, Carol? Nós somos muito mais do que Somos isso. muito mais, né? Fizeram nos acreditar que somos só isso. Cristo descreve também que os cientistas, eles provam seus experimentos usando os 5 sentidos. E é esse o erro, né? Porque nós estamos apenas nos baseando nos 5 sentidos do ser humano. É verdade. E aí é onde a ciência acaba errando e não considerando outras coisas que os sentidos humanos não captam. E é o que a física quântica tem feito, né? Usando outros sentidos, inclusive percebendo que estamos num universo multidimensional, porque eles fizeram, inclusive, experimentos com átomos e esses mesmos viajaram para outras dimensões comprovadamente. Bom, Carol, vamos lá. Qual é a mensagem de Jesus Cristo de acordo com o livro As Cartas de Cristo para as igrejas? Para as igrejas. Olha, isso é polêmico, hein, Carol? É polêmico, né? Pois é, então Cristo ele pede, a mensagem dele para as igrejas é que elas estão cristalizadas em crenças voltadas à crucificação, né? E que na verdade ninguém entendeu a mensagem dele. E foi criado as religiões e as igrejas, mas nem sequer os apóstolos na época conseguiram entender. Porque eles estavam apegados às velhas crenças e continuam até hoje. Então a mensagem dele é desapeguem dessas crenças. E ele diz, mas é um aviso que logo as igrejas elas estarão vazias, né? As pessoas vão começar a ver que realmente aquele conhecimento que a igreja está trazendo é defasado, não é o suficiente para a alma humana. A alma humana, ela aspira por mais. Nós temos a nossa intuição que existe algo além, né? E que as religiões já não podem mais explicar e elas continuam tentando impor as regras, né? Os conceitos, mas estão ultrapassados. Então a mensagem para as igrejas, se elas quiserem sobreviver, desapeguem dessas crenças antigas, né? E abram novo. Veja que o Cristo não foi aceito também, né? Os seus conceitos não foram aceitos na época em que ele esteve aqui. Ele foi crucificado por isso, porque ele não foi aceito. Inclusive, né? ele foi crucificado pela própria religião, né? Pela própria religião. Então, as religiões, elas continuam aí apegadas às velhas crenças. Um exemplo seria o Velho Testamento, que é baseado em um Deus que castiga, Deus tirano, que pune, né? Que se você não ama, ele te manda pro inferno. Entendeu? Isso causa um afastamento das pessoas de Deus. As pessoas acabam se afastando de Deus porque elas não concordam com o que as igrejas, as religiões falam. E aí acaba trazendo um vazio, um sentimento de vazio. É que existe muita incoerência. Eu já li todos os livros sagrados, viu, Carol? Tive essa oportunidade. E a gente percebe que existe muita incoerência em vários livros sagrados. Porque se Deus te ama incondicionalmente, se você amá-lo ou não, pouca diferença vai fazer para ele. Porque ele conhece cada um de nós, essa força conhece cada um de nós intimamente. Intimamente. Né? E não então, existe nem certo e errado, viu? O certo e errado é apenas uma concepção humana. No plano divino só existe o ser humano, né, trabalhando com esse poder, com as leis de atração e repulsão. Né? Então é muito físico, né? Explica o que é essa lei de atração e repulsão pro pessoal, Carol. É assim, tudo aquilo que o ser humano deseja muito, ele atrai para sua vida. E tudo aquilo que ele não quer, ele vai expulsar da sua vida. Só que essas leis misturadas, o ser humano é muito confuso. Ele acaba atraindo aquilo que ele não quer, né? E aquilo que ele quer, ele também acaba expulsando. Sim. Então o ser humano precisa entender as leis, né, que regem aos seus impulsos. Esses impulsos são impulsos de vida e poderosos. Tudo que nasce na mente humana é muito poderoso, né? Carol, eu vou fazer uma pergunta agora minha, pessoal, não é do internauta, não. E o demônio, né? Eu vi que muita gente chamou você demoníaca nas pautas. Tiveram alguns comentários né? aí. O que significa o demônio de acordo com as cartas de Cristo? Explica aí, Carol. Olha, o que Jesus fala é que ele não viu essa figura não, viu? Não tem demônio não. O que existe realmente são as formas de pensamentos doentes, né? Onde o ser humano cria essa situação na mente, né? Então, tudo aquilo, toda a emanação de pensamento densa, violenta, homicida, né? Vai tomar forma no mundo físico.
trazendo experiências assim. Então, as coisas ruins que acontecem no mundo não é a vontade de Deus. Na verdade, é uma coisa física, né? Que é o resultado do pensamento humano. Do ego humano, né? Do ego humano. Do ego, do querer o poder, né? O poder material, né? Sim. Isso aí se sobrepõe a todos os valores, né, Carol? A pessoa se sobrepõe a tudo para ter... Sim, e até não precisa nem transformar em atitudes. Os pensamentos que nós temos, eles se tornam reais. Então, Com é necessário ter certeza. muito cuidado com o que se pensa. Vós sois deuses, dizia JC, lá na Bíblia, para quem leu já. Vós sois deuses. E ele fala que nós poderíamos realizar coisas iguais ou até maiores do que ele, não fala isso? Sim, ele fala. E esse livro ele vem detalhando, é um curso para nos tornarmos mestres curadores. Olha. Assim como ele também. Então ele vem ensinando assim de uma forma muito didática, né? Os passos que Jesus deu para sua iluminação. Maravilhoso. Então, isso Tem que- muitas perguntas aqui, Carol. Assunto polêmico, o povo gosta. Vamos lá. Por que pouco se fala, Carol, sobre as cartas de Cristo? Inclusive, eu vou te perguntar isso também, porque eu ouvi falar das cartas de Cristo unicamente através de você. Olha só. Não tinha ouvido falar. Olha, eu estou nisso há muitos anos, né? Então, porque na verdade é um conhecimento novo, mas ele veio para ficar. A previsão que Cristo dá é que é a nova semente que vai germinar nos próximos 2000 anos. Né? Opa. É autoconhecimento, É autoconhecimento. Né? E é isso, né? E Conhecereis muito a verdade isso, libertará. exatamente. E às vezes, por exemplo, não vai ser de repente que as cartas vão ficar viscerais, né? É aos poucos mesmo, porque é um conhecimento detalhado, onde é necessário reflexão. Ele pede para estudar as cartas, lendo uma página por dia e meditando em cada palavra, em cada parágrafo, né? Inclusive, no site cartasdecristobrasil.com.br tem disponível lá um material didático para quem quer fazer estudo, se reunir em casa. 2 pessoas já basta, né? Para você começar esse estudo. E aí você vai meditando e se transformando. Então tem muitas pessoas que já estão estudando, mas ainda não se fala, não tem estudos, por exemplo, no YouTube, né? Porque ainda é um conhecimento que as pessoas estão devagar, começando a sentir. Acho que vai ter um momento que vai dar um estardalhaço maior, onde as pessoas vão começar o consciente coletivo, né, unido, Sim. pensando e estudando as cartas, e é onde elas vão ser mais visíveis. Mas já tem alguns mestres curadores, viu? Já tem pessoas estudando cartas de Cristo e conseguindo pôr em prática os seus ensinamentos, inclusive a cura, tá? Eu já presenciei uma situação assim. Tá? Então Muito conta pra especial. gente agora, você deixou curiosa. lá Você em- fala isso pro público, o público vai, não, então fala, né? Então, lá em São Tomé das Letras, eu não sei nem se eu posso falar o lugar, porque às vezes isso acaba chamando muita Claro. atenção. Mas é Consciência Cósmica, não vou falar onde é. E tem a Jussara, é uma pessoa muito querida, ela já trabalha nos princípios das cartas de Cristo. Foi lá que eu fiquei sabendo, inclusive, através de uma amiga, né? Que foi e trouxe esse conhecimento. E eu baixei os PDFs e comecei a estudar. Em uma outra oportunidade, eu voltei com essa minha amiga que ela estava com um problema, né? De um vírus que estava afetando a sua visão. Ela já estava perdendo a visão mesmo, né? Inclusive, um olho já estava assim abaixado e o outro assim, porque ela não estava conseguindo mais ver de um olho. E eu acompanhei ela para ela passar em uma sessão, né? E foi nesse momento onde ela fez todo recebeu o reiki, né? Recebeu a energização, né? Ela meditou também bastante. Nós ficamos uma tarde lá. E quando nós saímos, o olho dela já estava aberto. Ah, que Tinha legal, voltado, restituído. Então, mas isso, a gente sabe que o reiki faz isso, né? O reiki, o que que é? Nada mais é do que você conduzir essa energia, né, da consciência divina amorosa para cura. É verdade. É o que Jesus fazia, né? Ele detalha nas cartas isso. Olha que legal, hein? Bom, temos mais perguntas aqui, Carol. Ó, isso aqui foi do internauta, hein, pessoal? Por que Jesus falava, depois de fazer um milagre, vá
e não volte a pecar. O que seria isso? Pecar. O que seria o pecado se não existir erro? Se não existe pecado, por que ele falava isso, né? Eu também me perguntei, e aí, lendo as cartas, veio essa resposta. Tá. É porque ele explica que quando a pessoa fica doente, é porque a doença começou na mente dela, né? Algo em sua mente, ou padrão vibratório, ou a culpa, ou o pensamento, ou a mágoa, por exemplo. Sim. Aquilo trouxe a doença, a manifestação no corpo físico, no mundo físico, né? E quando Jesus curava, ele ajudava a conduzir, ele diz que ele era um instrumento, né, usado para conduzir aquela energia, ele realmente curava. Porém, se a pessoa voltar com os padrões mentais negativos que causou a doença iria voltar. Então é por isso que ele falava, vá e não volte a pecar. Mas é para você não voltar a cair no padrão. É porque ele falou numa linguagem que as pessoas entendiam também, né? Sim, exatamente. E mesmo assim, ele falando na linguagem que as pessoas entendiam, ele foi crucificado porque não compreendeu a mensagem. E até hoje, Carol, eu vou te falar a verdade. Eu acho que se chegasse um Messias realmente, ele não seria crucificado, mas ele seria morto, porque seria tanta divergência, porque temos tantas religiões. Na verdade, hoje a religião virou um grande comércio, e o nome mais vendido no planeta Terra é o nome de Deus. Então, e as pessoas, são poucas as pessoas que estão realmente se voltando até essa consciência. Mas são essas pessoas que estão voltando até essa consciência amorosa que vão dar um grande boom no planeta. Sim. Ele fala que não vai ter mais líderes, não vamos precisar seguir mais ninguém. Todos nós seremos mestres, curadores, mestres de si mesmos e curadores. Todos nós seremos como Cristo. Chegou a hora, né, dessa ascensão para a humanidade. Olha que interessante. E na Torá, entrevistei o Deepak Sankaraveda, ele fala que o momento agora é o do despertar crístico. Quem tiver plugado vai despertar e vai viver uma outra dimensão. Ou seja, não é algo mágico, nós viveremos um lado melhor, né? Nós estaríamos trabalhando em prol do lado positivo da força, que é o do pensamento positivo, de realização de coisas positivas, sabe? De proteção, porque nós temos que ser protetores do planeta Terra, não permitir a destruição, né, galopante que se encontra. Nós temos que colocar o pé e frear essa destruição. Não é verdade, Exatamente. Tem que começar por nós, que estamos aí mais conscientes. Eu acredito que só essa minoria, assim como JC foi uma pessoa que mudou eras lá atrás, quem assumir essa consciência, acredito que agora vai mudar eras neste momento. Todos nós estamos caminhando, talvez não seja uma coisa assim de imediato, levando algumas décadas, né? Ele deu previsão de 2000 anos, né? Mas eu acho que no agora nós já podemos trabalhar aí, mudando a nossa consciência, desconstruindo todos os padrões mentais negativos, né? Então vamos chamar a presença dessa mente divina para nossa mente, né? E aceitando aos pouquinhos, abandonando a nossa vontade, os nossos impulsos egóicos, né? E buscando entender o que ele quer. A nossa vontade, o nosso prazer é satisfazer a vontade dele, né? É satisfazer o que essa energia maravilhosa quer, que é o amor universal. Lógico, e é só o amor que muda o mundo. Ninguém vai mudar a guerra fazendo guerra. Ninguém vai trazer a paz fazendo guerra. Isso é uma utopia, né? Nós temos que entender que todo o sistema foi invertido para que uma minoria seja dona do poder e a maioria vive na miséria. Mas o grande poder está no ser desperto para essa energia crística, para essa iluminação interior, para esse autoconhecimento que vai realmente dar um grande boom na humanidade. Bom, Carol, tem mais uma pergunta aqui. Nós estamos aí mais 2 minutos, hein? 2 minutos. Ai, o que Jesus falava sobre reencarnação? Tem um monte de pergunta aqui. Pessoal, vou fazer outro bloco. Eu vou ter que falar bem rápido, mas resumidamente, Jesus confirma a existência de reencarnações. Né? Então ele fala que nós inclusive trazemos traumas de outras vidas que podem irromper nessa vida, né? Então sim, ele confirma a existência de reencarnações. Aí ele detalha também pra gente trabalhar isso, sempre buscando a consciência divina amorosa, né? Pra nos curarmos desses traumas aí de vidas passadas. Bacana, Carol. Eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem final. E, pessoal, eu vou para um outro bloco com a Carol, porque tem muita coisa, né? Vocês mandaram muitas perguntas e a gente tem muita coisa para falar e para esclarecer. E quanto mais conhecimento você aí estiver ouvindo,
mais responsabilidade você vai ter também, porque lá na frente você não pode falar, não receber esse conhecimento. Você está recebendo esse conhecimento para que você desperte, para que você seja o seu máximo melhor possível nessa existência e ajude a colaborando, né, com esse despertar a mudar o planeta, gente. Sim. A gente fala mal de um monte de gente, só que é o seguinte, a gente precisa se mexer. E se mexer é ter ação, através da minha pessoa, da sua pessoa, de um monte de gente aí, a gente pode mudar o mundo através de uma ação consciente ligada a essa energia amorosa que eu acredito profundamente que exista, até porque eu acho que é uma questão de sentido. O sentido, de certa forma, Carol, ele é a força da razão que nos leva à compreensão das coisas. Sim. Quando a gente não sente, por que a gente passa por determinadas coisas? Para a gente sentir o drama. Exatamente. Né? A gente precisa sentir. Aprender, é só assim que a gente aprende, recorrer, né? ao divino, Né? Mas não deve se sentir muito, né? Não devemos nos apegar ao sofrimento, revivendo os traumas e o que aconteceu, né? É necessário um desapego. Passe apenas, observe apenas seja as observador, situações, hein? Seja um observador, apenas observe as situações, aquilo que te causa desconforto, observe, não se apegue. É né? isso aí. Essa é a questão. Inteligente, Carol. Carol, o Hostel Sumé fica onde? Fica em São Tomé das Letras, tá? Nós temos a nossa página no Facebook Sumé Hostel e Instagram. Então nos acompanhe, temos muitas novidades esse ano e vivências que estamos promovendo, né, para o público, para os hóspedes, e tudo trazendo luz, amor e espiritualidade. Carol também está no Facebook. Como que você está no Facebook? É Carol? Isso, é Carol com K, Godoy com Y. Bom, Carol com K, Godoy com Y. Vocês entrem em contato com ela caso tenha mais perguntas. Pessoal, gratidão, Carol, uma honra estar contigo. Espero que você possa nos brindar mais e mais com muito conhecimento. Que é isso aí, a gente compartilhando o conhecimento, que a gente vai despertando nossa consciência e vai multiplicando consciencialidade, bondade, verdade e beleza nesse planeta. Gratidão, Carol! Gratidão! Gratidão! Até o próximo Conexão X, pessoal. Fica plugado aí na TV Galáctica. Tem muito programa bom aí. E hoje, aliás, toda quarta-feira, às 19h30, não é hoje. Toda quarta-feira, às 19h30, o Conexão X em pauta. A Carol vai estar em vários deles aí, desmistificando as cartas de Cristo. Gratidão, Carol. Até o próximo Conexão X. Até.